Levou menos de 3 meses para que no início de 2020, mais de 210 países e territórios confirmassem contaminações com o novo coronavírus, casos da doença e mortes por Covid-19. A escala global, no entanto, não significa que se trate de um fenômeno universal e homogêneo. Um vírus sozinho não faz pandemia, tampouco explica o processo saúde e doença presente em diferentes contextos. Trecho do texto de apresentação do e-book Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, recém-lançado pela editora Fiocruz e disponível gratuitamente no Cielo Livros. O Bate-Papo na Saúde inicia hoje uma série com 3 programas sobre o e-book e convida você a refletir. Quando se fala em Covid-19, será que estamos todos no mesmo barco? Nosso primeiro convidado é Gustavo Correia Mata, psicólogo, doutor em saúde coletiva e pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca. Gustavo é um dos autores e organizadores do e-book. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Começando, queria aproveitar aqui a sua presença para falar um pouco do e-book, antes de falar do capítulo específico, que você é um dos autores, e falar também do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que eu acho que é muito importante, né? Você já vem da Rede Zika, Ciências Sociais, e agora você também faz parte do Observatório. Por que um Observatório Covid-19 com esse foco é tão importante nesse momento? Pois a iniciativa do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que teve início mais ou menos no início de abril de 2020, né, com uma intensidade de trabalhos e tentando organizar suas atividades mais ou menos em 4 eixos, né, um eixo do cenário epidemiológico, um outro eixo sobre saúde do trabalhador e segurança do paciente, um outro eixo sobre resposta do sistema de saúde e um 4º eixo sobre impactos sociais. Né? A experiência da Rede Zika, como você disse, já tinha trazido essa possibilidade de análise conjunta e imbricação dos fenômenos epidemiológicos, biológicos e sociais. Eles não se dão de uma maneira separada, a sua tessitura e a sua forma como eles se organizam nos espaços, no tecido social, se dá de uma maneira completamente diversa. E nós já tínhamos uma clareza que o impacto da Covid-19, tendo em vista as desigualdades, né, e iniquidades estruturais, sociais que existem no Brasil, teria um impacto bastante relevante, né? Então, a iniciativa que é coordenada pelo Carlos Machado, da Escola Nacional de Saúde Pública, e com diferentes colegas, diferentes perspectivas, tem tido um impacto bastante importante, né? Não só na narrativa e na construção de uma narrativa sobre a epidemia, mas também na possibilidade de influenciar atores, políticas públicas, tanto que o nosso boletim tem sido divulgado 2 vezes por semana, com um extremo diálogo, tanto com a sociedade quanto com a imprensa, e tentando influenciar políticas públicas das mais diversas maneiras. O livro, ele é um resultado, né, dos trabalhos e produtos desse eixo, né, de impactos sociais. E é bom que o livro já traz essa pergunta, né? Estamos todos no mesmo barco? Porque há uma impressão que sim, quando a gente fala, né, que é uma pandemia, atinge o mundo inteiro, todas as pessoas podem ser atingidas pelo vírus, mas quando a gente vai olhar a partir dos aspectos sociais, a gente percebe que talvez essa não seja a melhor metáfora, né? Mas, para chegar numa resposta a isso, eu queria passar por algo que fala no capítulo que você é um dos autores, que 3 conceitos nucleares da epidemiologia foram estremecidos com o avanço da pandemia. Um deles, que é o de grupos de risco, já vinha estremecido desde a pandemia de AIDS, né, no século passado. Porque a gente pode falar de grupos de risco, que também é algo que vem sendo bastante falado, mas para entender de uma forma diferente o que está se falando. Sim, é importante destacar isso, né? Há uma ideia de que há diversos usos das terminologias que são feitas por parte e são produzidas pela ciência, né? Só que elas não estão separadas dos contextos sociais onde elas são aplicadas. Então, durante a epidemia de HIV/AIDS, por exemplo, a ideia de grupo de risco foi extremamente estigmatizante, extremamente excludente e muitas vezes favorecendo, né, a possibilidade até mesmo de ações mais violentas contra determinados grupos, até mesmo de segregação de determinados grupos. Né? A gente vê novamente esse conceito de grupos de risco reemergindo
de uma maneira muito forte durante a pandemia de Covid-19, inicialmente voltado, por exemplo, para a questão dos idosos, né? Para além da estigmatização dos idosos, que é uma questão histórica, social e contemporânea, né? No sentido de um olhar muito a partir da ideia de produtividade, né? O quanto esses idosos podem produzir comparado com os jovens, né? No sentido da sua produção econômica, e a sua produção pode ser tão vasta e de uma contribuição importantíssima para a nossa sociedade, no qual muitas vezes esses idosos têm caído no esquecimento, na invisibilidade, inclusive das políticas públicas. Nesse caso, né, há uma ideia de naturalização, né? Uma ideia de naturalização da morte. A ideia de grupo de risco nos traz a ideia de mortes esperadas. Então, pegando até um mote que Luiz Davi Castiel traz, né, há uma antecipação, o risco traz uma ideia de uma antecipação de um evento que é possível acontecer, e uma antecipação também desse estigma. Então, é esperada a morte de idosos. Nós estamos falando, durante a Covid-19, que há um gerontocídio. A quantidade de idosos que faleceram, né, e que poderia ter sido evitada é enorme. E, ao mesmo tempo, um impacto muito baixo na sociedade e nas políticas públicas para a proteção desses grupos. Então, nós estamos trabalhando muito mais com a ideia de produção de vulnerabilidades, né? O quanto há estruturas sociais e contextos sociais, políticos e sanitários que acabam vulnerabilizando mais determinados grupos e indivíduos em detrimento de outros. Então, acho que é central essa ideia, que vem da epidemiologia, que tem um uso bastante preciso, mas a sua disseminação e o seu uso até mesmo político, enquanto, né, um valor, né, ele tem sido trazido de uma maneira perigosa, né, do ponto de vista dessa naturalização. Há uma grande preocupação agora, uma vez que jovens têm falecido, né, e têm tido casos mais graves durante a Covid-19. Então, parece que essa preocupação ela volta, mas muito mais a partir de uma emergência dessa rejuvenescimento da Covid que muitos autores têm falado. E esses usos desses termos que na epidemiologia, né, são usados de uma forma, quando caem no uso popular cotidiano, são colocados de outra, também interferem nas narrativas. E a gente está vendo como as narrativas podem causar impactos bem perniciosos, né, no enfrentamento de uma pandemia. Como é que aí, agora falando das narrativas, a gente pode se aproximar dessa resposta, assistamos ou não todos no mesmo barco? Essa eu acho que é uma questão hiper importante de ser discutida. Apesar de trabalharmos com a perspectiva da epidemiologia, de métodos quantitativos, os números serem importantes e produzirem evidências que nos ajudam a fortalecer políticas públicas, ao falarmos de mais de 450 mil mortos, né, durante a Covid-19, hoje, quando está sendo gravado esse programa, e muito provavelmente teremos mais no futuro, nós não estamos falando de números simplesmente. Nós estamos falando de uma diversidade, de um impacto impressionante em famílias, em estruturas sociais, econômicas, de repercussões psicossociais das mais diversas e que são difíceis de quantificar. 450 mil mortos podem dar 450 mil repercussões diversas para cada um de nós. Tenho certeza de cada um que está assistindo esse programa teve alguém próximo que adoeceu gravemente ou mesmo tenha morrido durante a pandemia de Covid-19 e certamente sabe das repercussões, desde sociais, econômicas e até mesmo de suporte psicossocial que essas famílias e esses grupos têm sofrido. Então, essa é uma forma muito difícil de mensurar, mas ela é fundamental de ser qualificada. Há iniciativas como, por exemplo, de Débora Diniz, que é uma antropóloga, no sentido de criar um relicário sobre trajetórias das mulheres que morreram sobre Covid-19 e quanto essas trajetórias elas são diversas. Falar sobre essa diversidade e dos impactos diferentes que se dão entre as pessoas que hoje podem se proteger dentro de casa, sem transitar em ônibus lotado, sem necessariamente ter que passar por exposição ao vírus,
tendo acesso a álcool gel, sabão e água, isso nos coloca em territórios completamente diversos. Um dos capítulos, inclusive, fala da questão da Covid nas favelas. Isso é importante ressaltar aqui, né? Essas discussões que nós fizemos nesse capítulo que nós estamos discutindo agora, elas têm rebatimento nos demais capítulos que falam sobre população indígena, sobre Covid nas favelas, sobre as questões de gênero, entre populações quilombolas e tantas outras que estão presentes no livro, mostrando essa diversidade de impactos e a necessidade de respostas também diferentes para poder enfrentar e combater a pandemia, não só do seu ponto de vista biológico e sanitário, mas principalmente humanitário. E eu acho que isso, né, que você coloca faz com que a gente entenda que não estamos todos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo mar revolto, que eu acho que é uma metáfora mais adequada, e alguns em barcos protegidos, outros em pequenos botes e outros sem proteção nenhuma, direto no mar. Eu acho que isso faz com que a gente entenda melhor que há um perigo que paira para todos, mas que a forma com que se consegue evitá-lo ou até tratá-lo é muito diferente, né? Quando a gente pensa nessas realidades. Sim. E, nesse sentido, é importante entender as narrativas em disputa, né, sobre a pandemia. Né? Muitas vezes, essas narrativas que tentam trazer a diversidade, principalmente a possibilidade de participação democrática da população, né, na construção de respostas a pandemias derivadas dessas diferenças, desses territórios e dessa regionalização, né, elas estão em disputa e muitas vezes são invisibilizadas. Um livro tenta trazer isso, né, tenta trazer a possibilidade de visibilizar e de ajudar, trazendo recomendações para essa perspectiva da construção de diferentes narrativas sobre a pandemia. A narrativa da pandemia está em disputa, inclusive o próprio futuro das políticas públicas decorrente das respostas à pandemia, seja na questão da ciência, seja na questão da sociedade, seja na questão da assistência à saúde a diferentes públicos. Então, eu acho que essa é uma questão importante que o livro traz, e especialmente esse capítulo tenta trazer. São narrativas, desde a narrativa virológica, a narrativa epidemiológica, até mesmo da narrativa política. Precisamos entender as suas imbricações e as suas repercussões. Perfeito. Gustavo, obrigado pela presença. Parabéns por esse livro, por esse trabalho, né? por esse olhar, sobretudo, que eu acho, né, que a forma com que você olha para uma pandemia como essa pode modificar toda uma forma de agir, né, em relação a ela. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e volta já ainda falando sobre os impactos sociais da Covid-19. Não sai daí. Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre os impactos sociais da Covid-19 no Brasil. Nesse bloco, nosso convidado é Jean Segata, psicólogo, doutor em antropologia social e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jean também é um dos autores e organizadores do e-book. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Renato. Tudo bem? Tudo. Queria começar pegando um pouco o gancho do que a gente conversou com o Gustavo no bloco anterior sobre as diversas narrativas que podem ter uma pandemia e como isso acaba influenciando na maneira de responder a ela. Aí eu queria ler só um pequeno trecho que abre, inclusive, o seu capítulo que se chama Covid-19, a indústria da carne e outras doenças do capitalismo. Começa assim: a relação entre o consumo de carne e a pandemia da Covid-19 tem escrito muitas histórias. Nesse trabalho, cruzaremos duas delas. A primeira tem a ver com a tentativa de explicar a origem do novo coronavírus, a partir de uma sopa de morcegos na China. A segunda fala sobre adoecimento nas linhas de produção de frigoríficos do sul do Brasil. Então, eu queria começar com você falando sobre essas narrativas para ver como é que a gente pode cruzá-las e entender por que a gente diz, né, que um vírus sozinho não faz uma pandemia. Primeiro, essa narrativa originária. Por que é importante a gente se debruçar sobre essa percepção que se espalhou rapidamente no mundo inteiro de que é da sopa de morcegos que vem o coronavírus? Bom, Renato, essa ideia de contrapor essas duas narrativas, ela tem
a ver com duas questões. Uma delas diz respeito já a um histórico de pesquisas que eu faço e que também conduzo em termos de orientar mestrado e doutorado, que tem a ver com uma relação entre humanos, animais e saúde, né? E isso em diferentes contextos, né? Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Mas, mais particularmente, a ideia apareceu justamente, né, numa tentativa de contrapor um pouco essa certa conversão que passou a acontecer, sobretudo nas últimas 2 décadas, da saúde como sendo um assunto de segurança, né, um assunto de segurança internacional, um assunto de biossegurança. E quando eu estou falando aqui em biossegurança, eu não estou falando naqueles protocolos que eram mais pensados para as atividades de laboratório, que envolviam a engenharia genética emergente dos anos 1970, né, e envolviam protocolos éticos, usos de EPI e assim por diante, e que depois passam a ganhar também um pouco mais de corpo fora, passam a entrar nas atividades hospitalares e outros serviços de saúde. Eu estou falando de como que a biossegurança passou a ser tomada, sobretudo a partir dos anos 90, como uma espécie de assunto político de relações internacionais e também como uma certa definidora, digamos assim, de fronteiras, mas fronteiras que são fronteiras entre humanos e outras espécies, fronteiras que são entre estados-nação, né, e fronteiras que são culturais. Um exemplo disso é, por exemplo, a febre, a doença da vaca louca na Europa, né, e as preocupações em torno de uma doença que pode se espalhar pelo mundo. Um pouco mais adiante, você tem um incidente com patógenos de origem biológica, que é o caso do anthrax, as cartas enviadas para o presidente dos Estados Unidos. Logo na sequência, você tem um ataque às Torres Gêmeas. E, aos poucos, a gente passou a notar que biossegurança virou um assunto para falar, por exemplo, de terrorismo, da ameaça biológica em termos de armas, mas também da ameaça biológica em termos como esse, né, de alguém que toma uma sopa de morcego e que viaja num voo comercial e que no outro dia pode estar trazendo, né, iniciando uma nova pandemia em um outro continente. Então, esse imaginário ele acabou moldando muito das inseguranças, das incertezas nos últimos anos. E, sobretudo, né, a insegurança, né, ou a incerteza, justamente como uma infraestrutura, né, que move grandes corporações. Porque é justamente aquela ideia de que, bom, uma nova pandemia vai acontecer, só que a gente só não sabe exatamente quando, é que faz com que a gente possa passar a distribuir risco, faz com que a gente possa precificar a vida, sobretudo em lugares, por exemplo, você pega os Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde robusto, como é o caso do SUS aqui, então você precisa vender seguros de saúde. E os seguros de saúde se vende justamente a partir desse imaginário da incerteza que a biossegurança traz, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E vai que chega um chinês com uma cepa de vírus mortal que ele comeu na última sopa de morcego. Então, né, essa narrativa, né, que superexotiza certas populações, ela passa a criar fronteiras, que são fronteiras que determinam a circulação de imigrantes. Quais migrantes? Porque, né, esses asiáticos podem ser consumidores, né, de animais exóticos e assim favorecer a emergência de novos patógenos. Eles podem ser do Oriente Médio e serem terroristas e estarem trazendo junto aos seus corpos uma arma biológica, ou eles podem ser nós, latino-americanos, ou os nossos ou migrantes do continente africano que historicamente foram vistos como sujos, contaminantes, né, para os países do norte global. A biossegurança, na verdade, então, ela passa a renovar, digamos assim, esse imaginário da guerra, né? É um imaginário bélico que conforma as políticas internacionais de saúde, desde das campanhas da Rockefeller, para combate da febre amarela, da ancilostomíase, né? A ideia de que é preciso fazer campanha, lutar contra o inimigo, vigiar o território e assim por diante. Então, a saúde ela deixa de ser, novamente,
um assunto de cuidado, um assunto de atenção, para se tornar, né, um assunto de separação, um assunto de fronteiras hostis, porque certas populações de certas geografias que são muito desiguais passam a ser vistas, né, como ameaças à saúde global. E quando a gente fala em saúde global, a gente está falando a saúde dos países do norte, da Europa e dos Estados Unidos, porque saúde global sempre se refere a eles, o resto do mundo é sempre a ameaça, né? E aí é interessante porque vocês, nessa pesquisa, contrapõem a uma outra narrativa que é naturalizada, e aí naturalizada nos países pobres, que é: se você tiver carne na mesa, você tem democracia, você tem progresso. Por trás disso, se naturaliza uma indústria de processamento de carne que agora, nessa pandemia, se mostrou mais uma vez um perigo de disseminação do vírus e de uma pandemia. Como é que a gente pode agora falar disso para juntar as duas coisas? Bom, primeiro que isso tem a ver com uma grande falácia do agronegócio, porque nós estamos produzindo carne, né, em grande quantidade, ou seja, a balança comercial, ela hoje é movida, né, à base do agronegócio, da carne, principalmente nesse momento da pandemia, mas a gente come menos carne do que há 25 anos atrás, como foi noticiado nessa semana. A carne, o agronegócio, em primeiro lugar, ele não produz alimento, ele produz lucro, né? Ele não produz comida para as pessoas, ele produz dinheiro para os donos das corporações. Acho que essa diferença a gente tem que ficar bastante clara. Essa ideia de que a gente está alimentando a fome do mundo, não. A gente está alimentando a bolsa de valores com o agronegócio. A gente está alimentando o bolso, né, das corporações. A gente não está alimentando a população. Mas essa sempre foi a falácia, né? A ideia de que com comida na mesa, com carne na mesa, as pessoas se revoltam menos, né? A vida parece boa, né, a despeito de toda a maquinaria doentia que está envolvida justamente, né, nessa atividade do agronegócio. Você tem praticamente 70% das emissões de dióxido de carbono e outros poluentes que são resultados justamente dessa indústria. Você tem alto emprego da água potável nesse mundo, que é parte dessa indústria. Mas você tem coisas que se tornam mais flagrantes, como agora nesse momento da pandemia, né? Como a gente trouxe no artigo, nos 6 primeiros meses, só aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, foram mais de 5.800 casos confirmados de Covid-19 entre trabalhadores, né, do setor frigorífico. A gente não está nem falando dos vizinhos, dos parentes, dos círculos relacionais e nem, né, a gente também não está falando da subnotificação, a gente está falando dos casos confirmados. Para você ter uma ideia, Renato, isso representou 32% do contingente de contaminados do mês de junho do ano passado. Ou seja, quando a gente tem uma pandemia que começa a se estabelecer aqui a partir da região metropolitana de Porto Alegre, de onde eu falo, e que passa aí para a Serra, que ainda é um eixo mais turístico, né, nos 2 primeiros meses da pandemia, quando a gente chega no mês de junho, a gente vê que o salto exponencial de casos acontece justamente dentro das plantas frigoríficas. Ou seja, a gente está lidando com um tipo de produção que é altamente capilarizado, ou seja, né, você está lá nas pequenas cidades de interior com 7, 8 mil habitantes produzindo carne para grandes corporações que vão circular. A gente estava acusando, né, a gente não, né, alguns políticos estavam acusando, né, os chineses de produzirem o vírus ou justamente, né, endossando a tese emergentista de que ele tenha aparecido, né, depois de uma refeição baseada em morcegos e assim por diante, mas a gente se esquece que os chineses consomem 60% da carne que é produzida no Brasil, a carne que é produzida no agronegócio. E aí eu me pergunto, né, e a gente se pergunta, na verdade, nesse texto, né, o quanto que a biossegurança se torna uma espécie de lobista da prática do agronegócio, quando, né, as políticas internacionais de saúde acabam por demonizar ou acabam por superexotizar a prática de alimentação de carne, de civetas ou de morcegos e tudo mais,
e não questiona, né, todo esse processo que é a produção de carne que alimenta o Ocidente, ou que alimenta, né, os mercados internacionais ou o capitalismo da carne. Uau! A gente fica impactado com essas coisas todas, né? Mas eu acho que agora você fechou fazendo essa relação, né, de como que algumas coisas são demonizadas e outras coisas são naturalizadas para que essa máquina continue moendo pessoas, animais e produzindo lucros. E, ao mesmo tempo, colocando pandemias como atores importantes nessa história toda. Jean, brigadíssimo pela aula e brigadíssimo pela presença. Eu te agradeço. Eu que te agradeço. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me avisem, tá? Porque às vezes no improviso fica enrolado, mas... Obrigado pela presença aqui conosco. O Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!